Pessoal, então, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Grota, sou da produtora Quinopus. Estamos iniciando o debate sobre a segunda sessão da série Dramaturgias aqui no Espaço Vila Rica. Lembrando que a série Dramaturgias foi produzida pela Filson Saquet, com recursos da Ancine, BRDA, FSA, e originalmente para passar no circuito de TVs públicas. E daí a gente está tendo esse privilégio de poder ver alguns episódios da série numa telona aqui no cinema, né, aqui em Londrina. E também antes da estreia na TV, olha só, né? E com a presença do elenco aqui de Londrina. Hoje a gente exibiu 4 episódios, né? A partir do Pagador de Promessas, depois Vereda da Salvação, Opinião e Liberdade. Para quem não viu os episódios da semana passada, né? Então eu tinha explicado que a gente basicamente tenta retratar o melhor da dramaturgia brasileira dos anos 40 até os anos 80. Essa é a ideia da primeira temporada da série. Um dos objetivos era resgatar a qualidade do texto dramático dos autores brasileiros, né? E tentar investigar, daí, pensando em termos estéticos, essa proximidade da linguagem do cinema com o teatro, com a TV, essa mescla, assim, esse hibridismo que esses textos permitem, né? Uma das premissas que a gente passou para os atores é que eles tinham que ser totalmente fiéis aos textos, né? Então não podia mudar uma vírgula, um plural, nada, né, do texto original, até porque a gente também tem a ideia que essas peças possam ser estudadas por alunos de artes cênicas e cursos assim, similares a partir da série Dramaturgias, né? Então, é uma forma de ter também acesso ao texto original. E a gente também não se valeu de arquivo na série, né? Geralmente, séries documentais, a gente se vale muito de arquivo, de fotos, de outras encenações, mas nesse caso a gente se manteve fiel ali ao que a gente encenou e também a entrevistas com especialistas em cada peça, né? Então, começar com o Pagador de Promessas, a gente tem aqui presentes o Johnny Garcia, que faz o padre, né? E eu convidei para ser o padre porque ele é uma pessoa muito religiosa, séria, tal. A Mariana Chinchilla, que faz a Rosa. O Pedro José ali faz o Zé do Burro, né? E o Den Brian Macedo, que faz o Bonitão. Que não tem nada a ver com ele, né, Den? Ou tem? O que eu pensei em perguntar inicialmente para vocês é como que foi esse processo da composição da personagem, tendo que ser fiel totalmente ao texto, pensando que são textos clássicos brasileiros, né? Nem sempre a gente tem essa chance de poder ensinar textos clássicos brasileiros, mas pensando também numa dificuldade que a gente ensinou só algumas cenas, né, de cada peça, então tinha que ter uma compreensão do todo para entender realmente aquele fragmento que a gente estava ensinando, e também pensando que era uma linguagem cinematográfica, né, pensando em relação com a câmera, com a iluminação, que a ideia também que era uma iluminação não realista, tal. Então, começar pela Chinchilla, que faz a Rosa. Boa tarde, boa noite. É uma peça que eu já tinha lido quando eu estava no ensino médio, na aula de literatura, assim, e foi muito gostoso me reencontrar com ela agora. E é engraçado como mudou assim a minha visão em relação à Rosa, assim, né, de todo esse tempo para cá. E eu li várias vezes o texto, assim, porque eu acho que uns meses antes da gente gravar, o Rodrigo já tinha me falado qual era, né, e eu fui lendo sozinha, e a gente foi ter uns ensaios bem próximos às gravações já, né. E acho que foi muito interessante as conversas com os companheiros de cena ali nos ensaios, a Roberta também, você ajudando a fazer algumas perguntas para direcionar, porque eu acho que a Rosa é uma personagem que pode ter muitas leituras diferentes, né? E eu acho que eu tenho o filme, né, do Pagador de Promessas, que é um filme cânone do cinema brasileiro também, e que eu também deixei para assistir, acho que só depois que eu já tinha lido sozinha um tempo para ter primeiro construir uma Rosa e depois ver o que já tinha sido feito ali no cinema também. Também acho que por ser essa diferença, né, de estar gravando para o cinema também. E de como algumas coisas na visão, como foi posto no filme, por exemplo, eram diferentes de um olhar que a gente parecia que estava tendo para a Rosa ali, para a situação naquele momento. E eu, com isso, de ser uma adaptação que teve que cortar tanta coisa, né, do texto original, eu ficava muito preocupada, meu Deus, mas como que as pessoas vão entender que passou, o que vai estar nessas entrevistas em off, como que a gente vai construir a história desses personagens, porque Pagador de Promessas tem vários personagens que não coube ali na adaptação, né? Várias figuras que perambulam ali por essa cidade que vão aumentando também uma tensão dramática, né, da história. E aí eu percebi que pela escolha do roteiro também, acho que parece que eu senti que a Rosa também teve um destaque em relação às escolhas de cena que foram sido feitas, assim, né? E que acho que a trajetória dessa mulher ali tentando entender a
relação dela com o marido e os conflitos com essa outra personagem do bonitão que chega e os desejos que ela tem para ela mesma, enfim. Foi um processo muito gostoso de ir explorando, assim. Acho que é isso. Então, gente, também acho que foi isso, né? Nós tivemos um contato muito rápido com tudo. O que eu gosto, na verdade, o que eu gostei disso, eu gosto de coisas que você não tem muito tempo para pensar. Sou uma pessoa com muita ansiedade. Então, quando vai tudo de uma vez, e foi. Mas eu achei maravilhoso esse contato que a gente teve com essas peças clássicas. Eu, infelizmente, não tinha tido muito contato com textos clássicos, né? A chance de encenar esses textos também. Então, para mim, foi uma super oportunidade. Eu também participo de outro episódio, do Arena Conta Tiradentes. Então, para mim, foi muito mágico ter esse contato, mesmo que rápido, com esses textos e com esse personagem que eu gostei muito, é um vilão, né? Eu adoro fazer vilões. E um padre, né? Então, na verdade, o desafio foi me distanciar de um julgamento, né? Porque é muito fácil julgar o padre. Ele é o vilão escancaradamente, ele não permite, né, que o Zé do Burro complete a sua promessa, né? Mas o meu trabalho, assim, rapidamente foi entender quais são as motivações dele, por que imaginar, né? Por que ele se tornou padre? Por que alguém se torna padre, né? Eu acho que é uma questão bem curiosa, né, gente? Eu acho que cada um tem um motivo, o que ele está querendo esconder com essa posição ou revelar, né? Como que ele usa essa posição dele com a população, né? Que eu acho que ele busca muita aceitação e amor, e por isso ele tem que respeitar todas as regras, né? E não aceita brechas. Então, e é gostoso ser malvado, eu gostei. E foi isso, foi muito bom. A pergunta era como foi construir o personagem, né? Bom, foi tudo muito rápido, né? Como eles já disseram, isso foi bom, eu gostei também, né? De pegar no susto, assim. E eu não conhecia a peça, eu nunca tinha lido, nunca tinha visto o filme, só conhecia o sucesso, assim, né? Por ter sido um filme que ganhou o Cannes, né? Foi indicado o Cannes, ganhou o Cannes. Ganhou o Palma de Ouro até hoje, a nossa única Palma de Ouro até hoje. E aí eu só sabia da história, não conhecia outras coisas do Dias Gomes, assim. Então foi bem do zero mesmo, assim, né? Foi pegar a peça, ler a peça, depois fui ver o filme também, né? Pra buscar inspiração, assim. E inspiração de outras coisas que eu conhecia do Dias Gomes, das novelas que ele fez, né? Que é sempre mais ou menos esse retrato desse conflito campo-cidade, né? E do moralismo oficial contra a religiosidade popular, né? Então, foi bem massa, assim, e de localizar o Zé do Burro como um personagem muito... Ele é muito reto, assim, né? Acho que a gente chegou a comentar no processo que a gente se reuniu para pensar a peça, né? De que ele é bem diferente dos outros personagens, né? Da Rosa, principalmente, que tem várias camadas, né? E várias contradições internas. O Zé do Burro parece que não, né? Ele parece que ele tem um caminho muito reto, assim, ele é muito determinado e muito inocente por isso, né? Porque ele acredita mesmo que aquele caminho vai levar ao fim que ele que ele projetou ali, né? Então ele vai tendo o processo é todo dele se desiludindo, né? Com essa e perdendo essa inocência, né? Nesse encontro com a cidade, né? Com a malícia do capitalismo, né? Acho que é disso que está falando também, né? Então foi assim, não sei, acho que foi muito de tentar acessar essa determinação e essa inocência de como isso vai se quebrando, assim, né? De como isso vai angustiando, e nessa quebra ele meio que se transforma ele continua sendo muito reto, né? Muito sincero, muito honesto, porque a forma dele lidar com isso é por uma explosão, assim, muito obsessiva e meio bem inocente, assim, né? Também, né? Tipo assim, já que o mundo é essa desgraça, eu vou até o fim, vou, né? Tipo, vou ali, nem que seja para eu morrer, né? Nada mais importa, assim. Então, e Pedro, ele é marcado pela inocência, né? E pela essa fé também, mas tem uma cena que ele fica com uma certa raiva da Rosa, né? Quando ele percebe que teve a noite no hotel com o Bonitão também,
né? E também tem um momento que ele chega até a desconfiar da Santa, né? Tem momentos que ele também vai mudando um pouco, eu acho, né? Sim. Ele chega até ao ponto quase do né? Ele até ameaça, né? Tipo, de encarnar esse homem, né? Enfim, né? Que acha que é dono da mulher, né? De encarnar essa moralidade pela violência, assim, né? Ele quase chega nesse ponto, né? Mas... então, esse é o lado que vai se desvelando, né? Eu acho. Vai se desvelando, vai tirando as ilusões, assim, vai ficando essa... Mas mesmo assim, ele não cede, né? Tipo, ele não cede esse impulso, assim, acho que ele chega a quase desconfiar, quase desacreditar, mas ele... Inclusive, ele fala, né, o que mantém ele não caindo para esse lado é justamente a fé ainda, né? Tipo, só foi pela Santa que eu não fiz uma merda aí, né? Agora, totalmente oposto ao Zé do Burro é o Bonitão, né? Com nenhuma restrição moral, ou com uma moral muito particular, né, Den? Como é que você vê o Bonitão? Eu não sei se comentaram, mas foi tudo muito rápido. Mas, para mim, desde o começo, foi bem coletivo também, né? Porque eu já tinha sido atribuído os personagens e eu não tinha também lido a peça ainda. Então, quando eu fiz a leitura, eu já estava recortando o Bonitão, já estava... Me saltava não era papel, era da tela, né? Mas me saltava do texto. O Bonitão sempre, porque já tinha essa interferência. E aí você vai esculpindo mais ou menos o seu afeto com relação ao personagem. Para mim, eu tenho que gerar muito uma relação de prazer com a figura, né? Então, eu estava tentando descobrir ainda. A gente teve alguns encontros e aí você vai vendo o seu olhar sendo atravessado pelo olhar dos outros, pelo olhar do diretor. A Roberta também trazia os apontamentos dela e isso ia compondo com a minha perspectiva sobre o Bonitão. Isso foi bem interessante para mim, porque ainda que a princípio eu olhei e falei, não, esse é o personagem, vou construir a partir daqui. E a partir dali, atravessamentos vários, e até no set, né, às vezes, vamos mudar a direção, vamos mudar a entonação, vamos mudar para compor, justamente, eu acredito que funciona muito assim, quando você tem um pouquíssimo tempo, né, você tem uma peça extensa, você tem poucas cenas para contar parte dessa história, ainda com os relatos, né, dos dramaturgos, então, dos pesquisadores e afins. Então, para mim, foi um processo altamente coletivo, sabe? E acho que o prazer em relação ao personagem foi meio que a chama, assim, o motor que guiou essa construção, essa atuação, mas atravessamentos de várias pessoas, de toda a equipe atravessando para ajudar a compor a cena, né? Muito mais do que compor o personagem na cena, mas a cena na qual o personagem faz parte. Isso para mim foi bem interessante, foi bem animador e dá um gás, né? Fazer junto dá um gás. E aí não tem fim, a cena acaba, você está trocando ideia, mas você está trocando ideia para alimentar a próxima cena. Aí a cena que você nem tá, mas você tá ali porque você tá junto. Então acho que dá um gás para criar um material coeso, sabe? Complexo. Então para mim foi uma experiência assim. Que massa. Passando para o segundo episódio, a gente tem o Vereda da Salvação. 3 atores não estão presentes, né? O Heron Cordeiro, o Otto Júnior e a Esther Góes. Lembrando que o cenário do primeiro, do Parador de Promessa, foi feito pelo Gelson Amaral, que está aqui, né? Parabéns, Gelson. Né? Eu acho que talvez tenha mais gente da equipe, não sei se a marcadora Daira está ali, de todos os episódios, Daira Adelaide. E nossos figurinistas estão aí, Robertinho, ainda? Só a Bárbara, né, de 2 episódios também, acho que a Gabriel não está. A Bárbara, parabéns, Bárbara. Isso aí. No Vereda, a Tieme também estava na câmera, né? Isso, Tieme na cara, é isso aí, olha só, né? Verdade, parabéns. O Fábio fez as fotos de divulgação, acho que é isso da galera da equipe, né? Massa. E daí o Vereda era um texto muito difícil, não sei se vocês tiveram a chance de ler e tal, um dos textos mais difíceis assim, da dramaturgia brasileira, mas a gente queria encarar esse texto e foi difícil resumir, assim, escolher e tal, as cenas. E daí a Luli, né, que está presente, que faz a Artuliana, que é essa personagem que até os entrevistados comentam, né, que tem uma moral particular. Então eu pergunto para você, Luli, como é que foi a construção da Artuliana, né?
Já sabemos que foi também em pouco tempo, né? Como todos falaram aqui e tal. Eu li o texto de Veredas da Salvação. Tinha um pouco de pressão, porque existia alguém ali, que é da Filmes com Saquê, que falou: esse é o meu texto preferido da vida, tá? Tá. Não vou dizer quem foi. E eu me debrucei, assim, e realmente, eu peguei. E pega do início ao fim, e eu não sei o que pega mais, né? Se a construção dele ou se o fato de que é uma história real, né? De que aconteceu no Brasil, onde essa pessoa se dizia o Messias, né, o Cristo na Terra, fez as pessoas daquele vilarejo ali acreditar, e crianças foram assassinadas com a desculpa de que essas crianças estavam endemoniadas. Isso pega muito, né? Até onde a fé das pessoas pode levar elas. Se é ele o protagonista que realmente está cego naquilo, ou quem o acompanha, e até levar você a matar uma criança. E tudo aquilo foi me pegando muito atravessado, e como a Artuliana, e até certo ponto, o Manuel eram as pessoas mais lúcidas ali. Então eu tive que olhar para cada personagem para entender que narrativa eles queriam contar, para também não ir para um clichê da Artuliana. A gente conversou muito isso, porque o que dá vontade é de dar todos os textos gritando, é de ser sempre a explosão, mas naquele momento, enquanto uma mulher ocupando aquele lugar, por mais que ela tenha as próprias morais, ainda existem regras sociais que as mulheres precisam obedecer. Não é só eu chegar dando de dedo na cara em quem é o líder ali e falar: você está errado, quando todos ali estão todos perturbados, né? Então, se eu falo para as pessoas perturbadas que elas estão perturbadas, pode ser eu uma das crianças. Então, como que ela poderia ter esse universo interno que sabe o que está acontecendo, ao mesmo tempo que divide ali um amor secreto com o Manuel, tá grávida. No outro dia, né, eles iriam viajar e eu não lembro exatamente o nome do lugar, mas nessa viagem eles encontrariam Tabocal. Lá eles encontrariam uma espécie de juiz de paz no sentido de matrimonial, que deixariam eles se casarem. Então eles só precisavam passar a noite. E foi o dia e noite do caos. E aí, como que retrata, como que faz essa expressão? Tinha também para essa construção, que eu acho que foi um pouco difícil, contracenar com atores que você nunca contracenou antes. E que por uma questão tanto de localidade, que propõe oportunidades diferentes, e tempo, né, que propõe uma outra experiência com câmera que naquele momento eu não tivesse, eu senti essa pressão de: eita, como é que eu não vou ser engolida? Como é que eu vou... Então, o que eu tenho que fazer? Estudar o texto. E aí eu escrevi muitos textos, transcrevendo as minhas falas e tentando pensar como essas falas seriam dadas e o que ela estaria sentindo ali em determinados momentos. E o resto foi set, a troca com os atores e muitas conversas com a Robertinha sobre o olhar e como vai ser no meu olhar e não na mandíbula travada ou no ódio na voz que eu vou demonstrar as coisas que eu estou sentindo, como que eu visualizo isso da personagem. Então foi algo que eu diria que eu ainda estou em processo, porque eu acho que não é só para essa personagem, né? Para todos os personagens que a gente vai fazer na vida são sempre descobertas. Eu acho que ali foi mais um passo, assim como Liberdade foi mais um passo para entender como que a atriz consegue encontrar essas engrenagens e essas chavinhas no cérebro para acessar lugares que são específicos de cada um. Pouco abstrata a minha fala, graças a Deus. Mas ficou muito bonita ali, como você compõe o mundo interno da Artuliana no confronto com o Joaquim ali, né? Quando tem os closes ali. Ia perguntar para depois também, a gente pode fazer uma rodada de novo também, dessa questão de como um ator pode ter técnicas de expressar esse mundo interno
sem ser só com a voz alta ou com um gesto muito expressivo, tal. E também pensando que a câmera que está olhando para isso, né? Não é uma plateia, um teatro que são vários olhares, é um olhar só que é o da câmera, né? Mas não. Ah, sim. Sim. Eu pensei em passar para o Felipe Luin, porque daí a gente faz uma primeira bateria, né? E depois a gente fica livre para também quem quiser fazer perguntas e todo mundo falar. Tá. Então você se viu pela primeira vez na tela grande, né? Aliás, foi a primeira vez que ele filmou com câmera, né, Felipe? A gente tinha se conhecido um pouco antes, né? A gente viu você na peça do Luan, né? E como é que foi para você então fazer o Zequete e também se quiser emendar já com o que a Roberta comentou também? Ok. Eu tinha até então experiência só com teatro. Comecei no teatro por causa do audiovisual. O audiovisual sempre foi um sonho. Recebi o convite do Grota, fiquei muito feliz. Mas é um esquema totalmente diferente, o processo é totalmente diferente do que eu estava acostumado. Então foi um desafio bem grande e uma experiência enorme também, que é o que eu quero seguir. Não conhecia, foi o primeiro contato com Opinião, com o show Opinião, então peguei o texto e uma coisa que eu baseei muito e que me ajudou muito foi o áudio gravado da peça. Eu vi o áudio inteiro e achei muito diferente a forma deles fazerem o teatro, a comunicação deles, apesar de ser uma peça forte, política, tem uma pegada cômica diferente, assim, que eu achei muito diferente e me baseei para construir o personagem. Né, Zequete, que é uma personalidade muito importante, é uma voz que trouxe a música do morro, da comunidade para as ruas, com a força da Nara Leão, que já era mais, vamos dizer, da elite ali, e com João do Vale. Então, além do áudio, também me baseei também muito na música. Eu dancei, fiquei dançando ali sobre a música do Zequete para começar a ver o que saía. Também me baseei nos vídeos que ele tem, né? E dali, nas próprias músicas do Zequete, comecei a esboçar as formas como ele agia. Eu também teve um desafio grande em como preencher uma cena que só tem eu e a fala e o depoimento. Tipo, não tem nenhuma ação, eu ir para uma cadeira e sentar, é só eu e eu. Então, o que fazer com as mãos, exato. Uso de mais, uso de menos. E daí, foi bem interessante. Foi algo, foi algo natural, assim, sobre o texto. Eu construí as ações e esse cômico também ajudou muito. O molejo, acho que eu tentei pegar também um pouco do molejo, ele é um sambista, enfim, até arrisquei dar uma sambadinha ali, fiquei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu também sou do Rio de Janeiro, né? Vim Paraná muito novo, mas sou carioca também. E foi isso, foi um desafio diferente, mas comecei, estamos indo. E primeira vez ver a imagem, eu vi muitos atores falando que não gostam de se ver, parece contraditório, mas foi estranho, porque eu sabia como eu estava me sentindo naquele momento. Eu sabia o nervosismo que eu estava naquele momento, eu sabia como que eu estava em cada cena, enfim. Então, eu não sei se isso influenciou na minha visão, mas eu meio que olhei assim, caramba, mano, eu tô nervoso, eu tô mostrando eu nervoso. Depois a Roberta falou que eu consegui enganar ela, que ela não viu isso. Eu falei que bom, tomara que passei para outras pessoas isso. Mas eu gostei muito da experiência de me ver diferente, porque até então a gente tem uma experiência só interna de como a gente está fazendo e
e a imagem é totalmente diferente, que nem vocês falaram. Tem uma distância muito grande do que a gente está sentindo, o que a gente acha e o que está na imagem. Foi estranho, mas foi bom, sabe? É algo que tem que se aproximar mais, fazer exercícios e cada vez mais ter essa intimidade do que eu estou fazendo, o que está passando. É isso. Saldo positivo, então. Saldo positivo. Sim. Mas, avançando, então, nas peças, né? A Raquel estava aqui no começo, teve que sair, e o Luan não pôde vir hoje, né? Que também estavam na opinião. Aliás, a Raquel cantando, né? Demais, né? Nossa. Fantástico, né? Muito bonito, né? Sim. E a gente teve finalizando Liberdade, Liberdade, que é um texto, né, Gelson, que a gente teve o desafio de não ter cenário, né? Porque era a proposta original até da peça, né? Quando o Flávio Rangel montou, não tinha cenografia, era Paulo Altran, né? E os atores, assim, meio que fazendo si mesmos, né? E basicamente só eles e o texto, assim. E daí o Nivaldo, né? Também junto com a Luli, né? O Paulo e a Camila fazem esses 4 atores com textos de variadas épocas, né? E começando pelo Nivaldo, então, Nivaldo, eu sei que você teve experiência com cinema com o pessoal da França, mas era um documentário, né? Ou era ficção? Sim, era um documentário. Né? É documentário, mas daí você fez com a gente o Booker Pittman, né? De você mesmo é outra coisa. Verdade. Você fez com a gente o Booker Pittman, daí em 2007, né? Você faz o pianista lá de jazz, né? Sim. E aí, agora o Liberdade? Fez o pipoqueiro em qual filme? No Zé Pipoca. Zé Pipoca. Ah, sim, do Anderson Craveiro. Era isso? Isso, o pipoqueiro ou Zé Pipoca? Zé Pipoca. Um curta do Anderson de 2004. O João Pipoca. João Pipoca. Eu confundia Zé Cat com João Pipoca. Tem um detalhe, eu cuidei dele lá na penitenciária. Foi muito Se encontrou? constrangedor. Oi? Foi muito constrangedor, eu cuidei dele lá na penitenciária. Ah, é? Ele Nossa. ficou preso um tempo lá. Ah, não sabia não. Vixe. E ele lembrava do filme. Ele chegou assim, o senhor lembra que eu fiz o filme com o senhor lá e tal? Eu falei, puta, cara, verdade. Caramba, eu não sabia disso não. Olha só. Ficamos juntos há um tempo. E o Liberdade, Liberdade, como foi pra você? Eu já tinha lido a peça há muito tempo atrás, né? Sabia das frases soltas e ao mesmo tempo ligadas uma à outra e pesadas como eram, né? Aí eu fiquei meio desesperado assim. Principalmente, porque eu falei, nossa, como é que eu vou? Porra, Paulo Altran. Esses nomes me apavoravam. E aí, quando eu soube que houve um certo problema, né, para a gente ter o acesso ao texto com o tempo. Aí, quando chegou o texto em minhas mãos, que foi um dia antes da gravação, aí o desespero tomou conta. Não, vai. 1 ou 2 dias antes, foi? Não, Nivaldo, teve ensaio, Teve um ensaio que você não podia, que você estava no trabalho. Mas teve uma semaninha antes, uma semaninha antes. Sim. Não, mas eu peguei pegando mesmo e tal. E aí quando... Não, e a Robertinha, e você jogando o texto, e a Robertinha com o texto lá, nossa, desesperador. Mas assim, foi bem legal, bem interessante. O Rodas deixou livre, né, para jogar ali no set, então foi tranquilo essa questão. E o texto, né, eu fiquei, essa pergunta que a Roberta fez, na cena da tortura mais assim, na cena da tortura do poeta, eu tentei todo o tempo que eu me lembrava de não ser o durão, né? Não ser aquela coisa óbvia do durão, mas não teve jeito. Eu me vendo agora, eu falei, puta que pariu. Saiu totalmente diferente do que eu tinha imaginado, do que eu tinha pensado na hora ali. Essa foi a cena que mais me chamou a atenção, assim, né? As outras, apesar de você ficar se olhando, tá muito... O jogo de corpo muito, né, gritante, assim, uma coisa meio assim, não curti também, mas dá vontade de voltar e fazer de novo, né? Nossa, essa cena eu podia fazer de novo, tá? Mas essa podia ser do ensaio agora. Então, mas foi bem legal, bem gostoso.
Tudo num dia. Tudo num dia, isso mas isso também foi legal, porque daí você, né, tá lá quente, sai de uma vai na outra, sai de uma cena vai para outra, e aí isso aí foi bem legal. Que fica outro lance, né? Ela faz show e ela não liga o microfone para falar. Pô, difícil, né? Texto poético, difícil. Tem uma coisa de quando é dentro de uma narrativa, assim, talvez no que estamos acostumados, nós criados com as novelas brasileiras, né? Mesmo que o cinema existisse na minha vida, eu vim assistindo novela e os filmes, né, pai? Nós vimos filmes lá, né? Tipo, umas coisas da sessão da tarde, da tela quente, que é outra perspectiva. Então, a gente acostuma contar uma narrativa onde tem um contexto ali muito tradicional e repetitivo, né? Então, quando é um texto poético, é como se cada frase eu precise encontrar nela um sentido completamente diferente. Talvez devesse ser isso em todas as vezes que a gente interpreta, mas no poético ele vem mais forte isso, porque se você não entender ali uma entonação diferente, uma motivação diferente, meio que acaba minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, sabe? Fica só e nesse elucubrativo. Então, para mim, a gente estava falando sobre olhar naqueles dias, falando muito, porque estávamos também saindo do set do Lima Barreto, foi próximo daqueles dias, então estávamos conversando muito sobre a importância do olhar no cinema, e eu fui tentando procurar em cada fala uma entonação diferente e que imagem cada frase me dava, uma imagem mesmo, para eu conseguir olhar à distância naquela imagem e ver essa cena, por exemplo, que a gente continua o poema, é aquela que está a árvore com as forcas penduradas. E eu lembro que a gente estava comentando sobre o Strange Fruits, da Billie Holiday, e ficou na minha cabeça que quando eu olhasse à distância, eu ia enxergar aquela mesma árvore com os corpos de pessoas pretas enforcadas. Os corpos escravizados enforcados. Então eu dei aquele texto pensando numa árvore que possamos descansar embaixo, pensando que ao mesmo tempo que eu poderia estar deitada embaixo daquela árvore, olhando para o céu, descansando, eu veria o corpo de alguém igual a mim pendurado lá, enforcado. Então, para cada fala eu tentei dar algo assim. Não era uma personagem, eu sinto que a minha personagem era. Eu sinto que cada cena eu interpretava alguém, eu dava voz a algo diferente. Então, para cada cena, para mim teve que ser uma entonação, uma coisa para não cair no clichê, que na minha cabeça clichê da poesia me vem imagens, né? Talvez seja elucubrativa que eu sou. Mas disso, para não ficar nesse entendeu? Nossa. Bom, passamos por todas as peças agora, né, todos os atores. Alguém quer fazer uma pergunta da plateia e tal? Você. Deixa eu ver se eu levo o microfone aí e tal. Você leva o Marcos. Boa tarde a todos. Meu nome é Giovana, sou estudante de artes cênicas. Eu queria perguntar para o Rodrigo como que foi a escolha desses textos, né, o porquê desses textos, e qual foi a sua maior dificuldade em transformar um texto propriamente de teatro em algo audiovisual? Bom, eu sempre gostei de teatro, mas meu amor maior é pelo cinema, assim, né? Então o teatro era meio que uma amante distante e tal. Mas eu gostava dessas peças, conhecia geralmente pelos filmes adaptados dos textos.
Recentemente eu coordenei um núcleo de roteiro no SESI, entre 14 e 19, e daí eu tinha cerca de 25 alunos do ano e tal, e percebia que a maior referência que eles tinham de literatura dramática ou de escritores de diálogos eram sempre roteiristas estrangeiros, da Netflix e tal, e não falavam de autores brasileiros, assim. Daí eu comecei a pensar, puxa, essa geração mais nova agora não viu essas peças clássicas encenadas, né? Não teve a chance e tal, e talvez tá perdendo essa oportunidade de poder enriquecer seu universo a partir da leitura desses grandes autores brasileiros, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Oswald de Andrade, Maria Adelaide de Amaral, tal. E daí eu pensei então uma série que pudesse apresentar 13 textos do período que eu achei que era o mais forte da literatura dramática no Brasil, que era a partir do Vestido de Noiva em 43 até os anos 80. Depois a gente começa a ter teatro contemporâneo, que a figura do dramaturgo não é mais tão central assim, né, igual o Gilberto Martins fala. E daí comecei a pensar também no potencial visual que cada texto tinha, né? Então, o Vestido de Noiva tinha essa questão de misturar o tempo da realidade com a alucinação, com a memória. Vila da Salvação era uma tragédia clássica que se passava numa noite, um dia e noite só. Dois Pedidos era um texto que se passava meio também num espaço muito restrito. Então, esses espaços dramáticos iam me exigir também uma imaginação visual, que seria um desafio e um grande aprendizado, né? E daí eu também queria universos diferentes, estilos de textos diferentes também, né? E que pudesse também passear um pouco pelo Brasil de várias localidades também, né? Então foi um pouco esse, mais ou menos, o recorte. Mas foi muito difícil, porque são 13 peças, né, de tantas inúmeras, e o mais difícil depois foi selecionar as cenas das peças, né? A Roberta também assistente de direção toda a série e tal, então eu fazia uma primeira seleção de geralmente uns 40 minutos, daí eu começava a ler com a Robertinha em casa, né, eu fazia um personagem, ela fazia outro. Você imagina que ela deu muita risada da minha interpretação, né? Quando não sou ator de jeito nenhum. E daí ela, né, a gente fazia cenas juntos, daí eu fazia um mais, quando, nossa, essa tem que entrar que é muito boa e tal. Daí tinha umas que a gente ficava em dúvida, assim, tipo, mais ou menos, tal, não sei o quê, né? E algumas a Robertinha, não, essa não tem jeito, tem que cair, não vai entrar, né? Então ela também me ajudou muito nessa escolha. Mas no começo, a gente rodou inicialmente, acho que o Vestido de Noiva, o Rei da Vela. Eu fui pro set com 22 cenas, assim, era muito texto. E era um texto difícil de cortar, o Vestido de Noiva. Depois a gente foi aprendendo que com 2 diárias era legal ter 12 cenas, mais ou menos. E não cenas que estavam na peça originalmente, a gente que criava essa divisão interna. Porque se você for pegar o texto original mesmo, né, não tem tanta essa divisão de tantas cenas igual no cinema. São cenas longas, assim, tem mais os atos, né? E daí a gente fez uma divisão interna nossa, uma decupagem, pensando em como dividir em cenas para filmar e como passar a essência de cada peça. Então foi um bom aprendizado, assim, que no mínimo a gente lia a mesma peça umas 3, 4 vezes e depois aquela cena várias vezes, né? E daí, em relação à linguagem da série, eu sempre pensei assim, a matéria-prima da literatura é a palavra. A matéria-prima do teatro é o corpo do ator, é o ator. Difícil ter o teatro sem ator, né? Eu já via teatro com robô, não sei o que lá, mas o mais importante é o ator. E a matéria-prima do cinema, o que precisa para ter cinema? É imagem, né? Pode não ter ator, pode não ter palavra, mas se tiver imagem, precisa de imagem. Daí o desafio é como pensar uma linguagem que é visual, né? Na sua parte principal, mas que também valorize a palavra e o corpo do ator. Então eu queria os 3 elementos em potência máxima. Trabalhar bastante a imagem, e daí a premissa era não ser realista. Trabalhar muito a questão dessa dedicação à palavra da peça, né? Porque também tem uma tendência, dramaturgias, né? Tem uma tendência dos atores contemporâneos também assim, posso mudar aqui um pouquinho e tal, não sei o quê, mas não cabe na boca do ator essa frase e tal. Né? E também a questão também da atuação deles também, queria privilegiar a atuação dos atores também. Pode ver que não tem muita música na série, né? A gente fica só ouvindo vocês, é um silêncio. Até o desenho de som é mais tímido. Geralmente eu gosto muito de fazer desenho de som mais preenchido, assim, com muitos elementos sonoros, mas tá tudo muito sutil. Até quando o Zé do Burro cai, assim, ali é uma coisa mais sutil. Que o lance é deixar a atenção para vocês, assim, né? O que me interessava era tentar ver como que cada ator construía esse mundo interno do personagem e conseguir expressar em tão pouco tempo, assim, né? E daí, então, foi um pouco isso. A Vitória foram 44 atores ao longo de 13 episódios, né? A gente filmou as cenas ficcionais de março de 2023 a outubro, dá uns, 6, 7 meses e tal. Eram geralmente 2 diárias, né? De 12 horas cada uma, e a gente tinha de 3 a 4 ensaios. Eu gosto de ensaiar, alguém me perguntou aqui agora há pouco tal, mas não muito, assim, porque eu acho que de repente chega uma hora do ensaio e começa a ficar
você começa a perder a energia que você tinha alcançado, assim. Então, acho que no ensaio a gente tem que chegar até a energia boa para chegar no set e daí esculpir a parte final. E a relação mais rica para mim é a relação que vai se dar com a câmera e com a luz lá, né? Eu lembro da Chinchila fazendo a cena Você tem uma cena no barco Den ali, que você está meio que investigando o seu mundo interno, né? E ficou tão lindo agora na tela grande ver você olhar meio que para o fundo perdido e dizendo assim, mas para onde eu fugiria, né? Não tem para onde ir, né? E daí olha para a câmera depois, devolve essa pergunta para a gente. Um pouco, ali a gente consegue perceber um pouco do mundo da Rosa, assim, né? Mas por elementos mínimos, assim, também, né? E tem uma luz ali oscilando que meio que tenta expressar um pouco da sua confusão interna, que era a ideia dessa luz e tal. Então é um pouco isso, é mais ou menos a ideia da direção, né? Na criação, né? Entender essa pergunta que eu estou fazendo, tanto para planos abertos, para mim é muito claro quando um ator tem muita desenvoltura de ocupar com o corpo um plano aberto e se sente às vezes com mais dificuldade para um plano fechado e vice-versa. É nesse lugar que eu queria entender assim de vocês, como é que foi essa experiência, se entender em plano aberto e plano fechado, entender agora por que essa luz agora me ajuda tanto, agora eu entendi que tem uma zona ali que me alertaram, mas me prejudicou de alguma forma, a cenografia, isso facilitou alguma coisa ou não. Acho que até Gelson, a gente teve muitas dessas conversas. Eu sei que para você foi um salto, eu percebo isso, agora eu tô fazendo para câmera, agora eu sei a influência de todos esses elementos, porque eu tô vendo no cinema, né? Então acho que é legal a gente discutir isso, aproveitar que tem outros atores, essa compreensão desse salto, parte do texto do teatro, mas a gente tá fazendo audiovisual ali, né? A gente sempre lembrava assim que partia de um texto do teatro, estava filmando como se fosse cinema e ia passar na TV. Mas aqui a gente teve a sorte de poder ver no cinema também, né? Quem quer se arriscar inicialmente a comentar o que a Roberta... que filmaram mais que a gente aqui, né? Sim. Passar pra Chinchila aqui, ó. Eu já ia passar pro Diogo. Nossa, eu sou muito ansioso para ficar esperando. Eu acho que é um trabalho muito fragmentado. E eu me sinto muito fragmentado, mas não no sentido negativo. Eu tenho alguma experiência já, né, no audiovisual, e eu divido minha mente em muitos pedacinhos que acontecem ao mesmo tempo. Isso é o ideal, né, gente? Não quer dizer que tudo sai certo, né? Hoje mesmo eu vi uma cena, primeiro eu falei, nossa, como tá explicativo isso. Tipo, como eu tô padre. Eu tô explicando muito que eu sou padre, eu não precisava disso, entendeu? Mas foi inconsciente, eu não tenho essa noção. Mas eu jogo com a câmera, ao mesmo tempo eu ignoro ela, né? E isso você ganha com experiência mesmo, não tem como explicar, você faz isso, depois você faz isso. Você vai entendendo que você vai jogar com tudo, inclusive com a equipe que está assistindo, porque uma sala tem uma atmosfera, né? Você vai usar aquilo a seu favor. E você vai aprendendo em botõezinhos, eu acho, em você, sabe? Para acionar algumas coisas. E a questão do olhar, né? Que acho que é o essencial mesmo, assim. Que a Robertinha sempre fala, brinca com o olhar, joga com o olhar, joga com o olhar. E às vezes é difícil porque você não está querendo trazer atenção nisso. Mas é algo que acontece organicamente, com o tempo, de você entender que não dá para você fazer, né, uma cena assim, olhando e falando e rindo e tal.
forçando, né, a sobrancelha, que é uma coisa que eu faço muito, por exemplo. E daí, com o tempo, eu acho assim, entrou no set, é outro rosto, é outra voz, isso vai ficando automático. Assim como no palco, a gente sabe que tem que ter outro corpo, outra voz, então essas coisas vão se tornando automáticas, no ideal, né? Idealmente. Mas claro que a gente assiste e fala, puta merda, que sobrancelha é essa, gente? Que voz é essa? Meu Deus. Mas é assim que funciona. E daí você também vai aprendendo a aceitar. Que eu já também não tenho mais vontade de repetir a cena. Que é uma coisa que antes eu... Vamos fazer mais uma? Vamos... Não, se a Robertinho e o Grotto falaram que tá bom, vai, tá, Deus abençoe. Ai. Pois é o que eu acho que tem tantos fatores, né, que é difícil começar por um. Tem luz, é o que move o mundo, cara. Pô, luz é importante demais. E aí é difícil conseguir explicar, mas é 2 centímetros que você for pra frente, que a luz que tá ali em cima, que já tem um negócio meio tampando ela pra dar uma difundida. Tá a luz, tá o difusor, mas é 2 centímetros se você for pra frente, que ela pegar aqui na beirada do seu olho, vem o texto. Não dá pra explicar, mas é isso. Aí tem a importância de coreografar pra onde você tá andando, pra você não ficar completamente solto no espaço, sabe? Porque eu acho que se tiver claro, e foi uma coisa que eu vi assim muito no set Vereda da Salvação, que se você não tiver muito claro o que você vai falar ali, você não vai saber o que fazer com a sua mão. E aí tem horas que você tá em cena, que você tá em segundo plano, mas tem uma coisa acontecendo ali e você não pode estar morto atrás, né? Você tem que estar fazendo alguma coisa. E isso é difícil, porque você sabe que você não é o primeiro plano. E você não tem muita construção do que a sua personagem está sentindo. Porque você só sabe que estava lá, Artuliana e Manuel, enquanto estava acontecendo alguma coisa ali entre Joaquim e Dolor. E sim, beleza, eu vou estar aqui sentindo alguma coisa. E aí você tem que se apoiar nessas coisas. O que eu estou fazendo? Que ansiedade é essa? Eu confesso que ultimamente eu tenho sentido plano fechado mais legal que plano aberto. Porque daí eu concentro a atenção aqui em cima e não nessa mão aqui. Você não tá vendo? Você não tá vendo meu pé virado aqui na diagonal, a mão fechada pra lembrar? Ai. Então, pra cada situação é muito diferente, mas as coisas que eu sinto que dá pra se apoiar pra conseguir fazer essas coisas é ter muito bem coreografado. Com o tempo, eu acho que vai ter vezes que eu vou me sentir mais confortável num plano aberto, outras num plano fechado, mas ter com o que jogar é essencial. Se você tá num plano aberto ou fechado, você tá jogando com a luz, ou você tá jogando com uma imagem mental, ou com um personagem que tá ali, ou com a sonoridade do texto, ou com um objeto de cena, ou com a estrutura do cenário, porque às vezes o cenário é muito grande. E não tem porquê, com aquele cenário imenso, você ficar fazendo as coisas assim em plano aberto, sabe? Movimentos grandes, coisas que estão chamando muita atenção. Porque já tem muita coisa sendo contada, né? Ali no Vereda da Salvação, por exemplo, o cenário... Ai, inclusive, que cenário, né? O cenário ali e tal. E aí, se você só estiver ali parado, mas com o corpo atento, fazendo algo, um movimento interno, não um movimento externo, porque você vai estar com a percepção aberta e você vai estar compondo junto com o cenário. Eu acho que é mais fácil de se encontrar. Acho que os momentos que eu vi na tela que eu estava perdida, que eu me senti perdida olhando, foram talvez momentos que eu não estava jogando com mais nada próximo de mim. Que eu estava, às vezes, concentrada numa ação em não errar o texto, em conseguir passar a entonação que eu não joguei. E se o teatro não é... Se o teatro... Porque era uma peça dramatúrgica. E aí dentro do cinema, que também entra isso, se você não joga com a câmera, mesmo que você não olhe pra ela, se você não joga com quem está com você, acho que daí não faz sentido. Aí você fica de boa na sua casa mesmo.
vocês dois falaram duas coisas que me lembraram de uma... Antes de responder mais diretamente a pergunta da Roberta, que você falou muito do olhar e você falou disso, do que fazer quando você não é o foco da ação, né? E uma das cenas que eu achei de uma singeleza, assim, sabe? Que me tocaram hoje foi um momento, inclusive, Arturiana e Manuel ali no fundo, e vocês ali coagidos e tal, tem uma mãozinha que se encontra. E aquilo ali foi tão pequeno e tão assim... Os momentos que né, além do olhar, a gente tem um corpo inteiro, então acho que é diferente do teatro, onde... Né, em qualquer lugar você está em cena, qualquer pessoa vai te ver se você é o foco ou não. Né, o público decide quem é o foco. E no cinema, quem decide é um recorte de uma câmera. E não necessariamente você nem vai saber se aquela mão está em quadro ou não, mas mostra que você está inteiro ali. Então, acho que é uma coisa que vem do teatro e que acho que só pode agregar também para quando você vai fazer o cinema, que é, de qualquer forma, estar presente, estar né, inteiro ali no que você está fazendo. Mas... acho que se vê ainda... E é engraçado porque é diferente também de quando eu assisto, por exemplo, uma peça de teatro que eu fiz filmada. Parece que tem um alívio de que meio que já acabou e foi ali no presencial, que ali é um registro, não é a obra em si, né? E quando a gente vê uma série de TV ou filme, enfim, aquilo é o que você fez. Assim, entreguei aqui, ó, estou sendo atriz aqui, morri, mas vai estar lá, você fez aquilo. E então tem um peso diferente, é engraçado, eu não sei, assim, ver mesmo teatro filmado é diferente. E acho que você falou isso, né, de confiar no olhar de Rodrigo, de Roberta, enfim, de todo mundo que está ali, porque tem um momento em que, assim como no teatro, tem que ter, né, uma consciência de onde você está, do que está acontecendo, do que você está fazendo. Mas tem um momento em que é isso, você não sabe se aquela câmera que está ali, qual é o nível do zoom que ela está. No teatro a gente também sente a luz no rosto, a gente também, né, ensaia com esses mesmos elementos. Mas ali hoje eu me surpreendi com alguns movimentos de câmera, me surpreendi com o nível da iluminação, tem um color, depois tem muitas coisas que não fazem parte do estúdio também. Não fazem parte do que a gente consegue ter noção. Montagem. Cinema, montagem. Teatro não tem montagem. Então, acho que para além da questão da estranheza, né, de se ver em cena, para além de se ver atuando e julgar a sua atuação, eu acho que é entender o todo, é ver o trabalho de todo mundo que trabalhou ali, de perceber coisas que você não perceberia, não tem como você perceber, mesmo estando super autoconsciente do que você está fazendo. Isso até é interessante, só acrescentando, que no cinema, no audiovisual, é todo mundo muito focado no seu, né? Claro que é colaborativo também, como o Dan falou, mas, assim, o foco é sempre muito em você. Não tem como você se tornar aquele ator chato que dá uma opinião da luz, começa a se envolver muito, você perde muito se você foca nisso. E também tem um barulho acontecendo sempre, né? Então, assim, a gente está muito focado na gente e depois que a gente assiste, a gente vê, né? Todo esse outro trabalho dos nossos colegas. E que também acho que talvez seja a realidade da maioria das pessoas aqui que trabalham com teatro também, que a gente vem de um teatro no Brasil que é assim, você é dramaturgo, diretor, figurinista, iluminador, você liga a luz, corre, faz para botar no som, entendeu? Produz, divulga. Então, de você entender que você está naquele lugar ali e aí depois entender onde é que entrou todo mundo junto também é muito legal e tem esse quê de surpresa, assim, né, de entender o todo, assim. Porque foi justamente o que eu pensei a hora que eu me vi. Não é a primeira vez que eu vi no Dramaturgias, né, no Dramática. E eu me vejo entre os dedos, assim, né? Eu me afundo na cadeira e vai, seja rápido. Mas foi exatamente o que eu pensei, porque a minha experiência no teatro da ação física, né, é sobre ocupar o espaço com o corpo de forma dilatada, grande. Até o jogo é sempre grande, é você se sentir, tem que suar, tem que doer aquele musculinho lá dentro, assim, ó, se não doer, não tá rolando. E me veio quanto imagem ali, não transparecia o que eu estava sentindo, toda essa pulsão física,
não estava sendo recortada na imagem, mas coisas estavam sendo captadas que até então eu desconhecia, né, por não me ver. Então é doido isso, né? Porque apesar de eu trabalhar com o corpo e a plasticidade do corpo na cena, o olhar da câmera é outro olhar. Ele é criterioso, ele é cirúrgico, ele capta tudo, sem muito critério. Tem um recorte do zoom, tem um recorte do foco, mas o que aconteceria ela vai captar. Na cena, geralmente, no teatro, alguma coisa está acontecendo de um lado de cara do palco, o outro lado é meio esquecidinho, ou o foco é na mão, o pé fica meio esquecido, e você carrega, como o Luli falou, você carrega o foco, né, onde você quer. E no cinema, não. Então, foi justamente uma cena que estávamos os três na escada, que eu reparei que eram três, era uma imagem grande com 3 corpos imagens ali, sabe? E na hora, eu comentei com a Marina, falei, tá, tô pronto para fazer de novo, vamos fazer agora? Tá, vamos fazer agora. Porque é outra relação mesmo, sabe? De aproveitar o pequeno, aproveitar o mínimo, mínimo movimento. Fica tranquilo, a câmera vai pegar. Sabe? O olhar, a câmera vai pegar. O olhar não precisa saltar da cara. A câmera vai captar. Se preocupar com o jogo no espaço de uma forma tranquila, não ansiosa, não precisar ficar sapateando para lá e para cá na cena. Isso suja muito a imagem, né? Então, acho que exige muita contenção, muita precisão. Não estou falando que eu super preocupado ali, não vou mexer. Não nesse sentido, mas tranquilizar, deixar a ansiedade sair e esperar, deixar que a câmera capta, ocupar o seu espaço, no seu jogo, com as outras pessoas e com os elementos. Não tentar exagerar, sabe? Foi isso que eu senti quando me vi, sabe? Quando a gente está documentando um nervosismo, a gente está documentando o ator pensando no texto. Esse é um lugar que a câmera realmente ela é cruel, porque ela capta mesmo. Ela percebe quando você sai do jogo, entende? Por isso que essa conversa do teatro, sim, tem que estar presente o tempo inteiro, sim, tem que estar presente o tempo inteiro. Porque a câmera ela vai documentar esse momento e perigosamente, falo isso como espectadora, e sou uma espectadora privilegiada, vocês sabem disso, porque sempre estou do lado do Rodrigo vendo monitor e vejo muitas vezes vocês. O problema, quando a gente registra isso, e é por isso que a minha curiosidade, como é que vocês entram e saem desse lugar, sabe? Até que ponto que a câmera ali, ela existe como um corpo que vocês já estão jogando com ela ou quando vocês estão jogando para ela. Para mim tem uma distância muito grande entre uma coisa e outra. Acho que é esse o lugar que eu queria chegar. Quando que eu tô vendo o ator preocupado e está fora de cena, e isso para mim é não ocupar, entende? Porque não chega a ser para mim ocupar de expansão, não sei o quê, porque para mim, na verdade, vocês estão em expansão o tempo inteiro, ainda que aparentemente não esteja expresso em movimentos grandes. Tem que ter muito movimento acontecendo no interior de vocês. Quando o Rodrigo bate muito na tecla do quanto que vocês estão trabalhando esse interior, do quanto que, estando ou não em primeiro plano, tem que ter coisas acontecendo, é porque a câmera vai dizer pra gente o que está acontecendo. Ela vai ter um registro de vocês. Tem alguma coisa acontecendo? Pertence a esse universo ficcional? Tem algo acontecendo que pertence ao ator? Tem algo que não está acontecendo? Ou seja, você está pensando na pipoca que você vai fazer amanhã. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, a câmera ela registra isso o tempo inteiro. E é por isso que ela é um pouco cruel, porque a câmera somos nós, espectadores. E a gente vai olhar, infelizmente, eu já conversei isso com as meninas muitas vezes, a gente parece que é o ator que está em primeiro plano, que é para o lugar que a gente está olhando. Muitas vezes não. A gente está olhando para aquilo que é o ruído na cena. É automático, quando a gente está assistindo um filme, a gente olhar para o ruído. O ser humano é cruel nesse lugar também, como a câmera. Ela olha para aquilo que está destoando.
A gente, quando está vendo uma cena de dois, nós somos o ouvinte. Então, aquele que está ouvindo e não está ouvindo de fato, ele está dizendo para o espectador, ó, não escute também, porque não está acontecendo. Eu sempre chamo atenção sobre isso, tipo, entenda assim que vocês estão jogando para depois virar uma imagem. Então a imagem, ela reverbera de um jeito que, de fato, vocês não têm controle. Não é só na sala de montagem que eu acho que acontece isso, vocês não têm controle mesmo. Mas tem que existir um movimento de se povoar, e é essa a minha curiosidade. Em que momento tem a apreensão do set, tem esses ruídos todos, esse barulho todo do set, das pessoas, de repente está numa cena super aquecida, gente, vou mudar a luz, interrompe, mas como que o ator acha o caminho para não se perder, entende? Porque é difícil, o set é um lugar difícil para vocês, a câmera é um lugar difícil, se ver a imagem é um lugar difícil, porque a gente tende a olhar para os ruídos, entende onde eu quero chegar nessa discussão? Porque é aí que nos interessa, eu acho, enquanto até pessoas que fazem audiovisual que não somos atores, assim, por que uma cena acontece ou não? Eu acho que quando tem uma série de fatores que convergem, e é muito mágico, vocês sabem quantas vezes a gente fala, nossa, momento mágico, que parece que estava todo mundo dentro, a luz perfeita, cenário perfeito, tudo acontece. Só que é um momento raro. Porque e eu falo que é raro para colocar numa excepcionalidade especial para vocês. Eu falei para todos vocês saíram com pelo menos uma cena que eu chamo de cena portfólio. Porque é muito especial chegar nesse lugar, não no dramaturgias, mas de maneira geral, num filme, num longa, em qualquer longa, você vai ter os momentos especiais dos atores, vai ter um momento especial da luz, e quando tudo conversa, fala, essa é uma cena especial, cena portfólio para mim é uma conjuntura ali, especial, é muito mágico, entende? E eu sei que é difícil, porque tem todos os ruídos do mundo, tem os ruídos que vocês trazem também, internos, então é um lugar que ainda acho que é curioso, assim, pra vocês e pra quem tá, às vezes, tentando ajudar, auxiliar ali, entende? Porque é difícil da gente saber por que acontece agora não acontece mais. Pra mim é muito difícil saber o tom, sabe? O tom. Quando... Em comparação com o teatro, é claro, que é de onde eu venho, né? Porque no teatro eu meio que sei o tom, né? Fazendo algum tempo. Por questão da experiência também. Fiz muito mais teatro que cinema. Então sei se o tom está excedendo ou se não está, se ele está faltando. Saber chegar. Eu acho que com a câmera eu ainda não sei a medida do tom, sabe? Então tá excedendo e eu acho que esse ruído sobra muito porque tem tanta coisa combinada, né? Tem tanta coisa sendo harmonizada naquele momento que tudo que tá sobrando destaca aquele cantinho. A gente vê isso nos elementos cenográficos, técnicos. Você vê, sobrou fumaça. Você vê a fumaça sobrando, porque saiu um pouquinho. Você vê, a luz sobrou ali. Tem um detalhe no cantinho. Nos salta aos olhos, né? Eu acho que na atuação é a mesma coisa. E para mim, a grande dificuldade é ajustar esse tom. Foi demais. Não, agora foi de menos. Agora, sabe, dessa energia, porque eu trabalho muito com energia, né? Com alimentar a energia interna para permanecer em cena, né? E conseguir reduzir, não perder, ajustar esse tom para mim ainda é a dificuldade, é o lavoro do momento. Oi, eu sou a Suzy Bonfim, jornalista, site londrinense. Mas eu estou especialmente aqui como amiga do meu querido Gelson Amaral, de quem eu tenho um prazer imenso de ver o resultado do trabalho e fiquei emocionada, Mariana viu lá fora. Eu quero falar do todo do projeto, do todo que eu vi. Essas minúcias técnicas, o público em geral não percebe, não vê o ruído. O ruído existe, mas o que me chamou a atenção é o todo muito bem construído, muito bem trabalhado, num resultado especialmente maravilhoso para todos vocês. Os olhares que ficam da Luli, dele,
do Nivaldo, seu, dele, dela, das expressões. Um trabalho, se foi rápido, foi muito bem elaborado, muito bem executado, muito bem montado. A execução final. Porque, assim, por mais que você ache que seja uma coisa, é minha, é cada um, mas se não houver a construção do todo, o resultado não aparece. Não aparece. Tá? Porque é essa costura que faz chegar nesse final. Como cada um fez a sua parte com muita destreza, com muito primor, o resultado, no final, é isso. E eu fico muito feliz de ter visto isso aqui na telona, né? Eu vi Vestido de Noiva na TV, na estreia da série. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção é da questão de trazer o melhor da dramaturgia brasileira entre os anos 40 e 80. Maravilhoso, parabéns. E na construção dessas cenas, a decisão do que entrar, eu acho que foi muito trabalhosa. E o que me chamou a atenção foi a construção desse roteiro, com as cenas que vocês definiram, junto com o comentário dos especialistas. A edição disso também trouxe uma didática para o material muito importante, como educação para uma geração que não conheceu o que está aí. Queria que você falasse um pouquinho dessa construção. E só para emendar, porque eu sou também meio ansiosa, como é que isso vai chegar para essa geração que não conhece o melhor da dramaturgia brasileira? Como que, né, não é só, infelizmente, na transmissão da TV, da TV Brasil. Infelizmente. Né, há um trabalho para que isso chegue, sei lá, às escolas, às sessões gratuitas, não sei, é preciso fazer isso chegar, né, para que outros jovens se entusiasmem com essa maravilhosa dramaturgia que nós temos, que o Brasil tem, e que pouca gente conhece. Que eu fiz um comentário assim, foi feito lá entre os anos 40 e 80, caiu muito, é a mesma coisa hoje, muitas coisas podem ser vistas hoje, como você já disse, e não veio, e nesse hiato de tempo, eu pelo menos acho que não tem nada tão bom quanto. Bom, obrigado pelas palavras, né? Que legal que você viu o Vestido de Noiva também na TV. Começando pelo final, então a ideia da série até passar no cinema é que mais pessoas que às vezes não acessam a TV Brasil, que é o primeiro veículo da série, possam assistir nas melhores condições, né, na tela grande também, com presença da equipe do elenco. A gente sempre tenta, em todos os projetos da Filmes com CQ, ou da Quinópolis, da produtora do Costa Sócio, democratizar o acesso, né, ao que é produzido. Assim. Por um ano, a gente vai exibir no circuito de TVs públicas. Então, a TV Cultura de São Paulo deve extrair em algum momento também, igual outras séries que a gente fez para as TVs públicas. E também TVs universitárias do Brasil todo podem solicitar a série. Então, isso agora depende muito de como a EBC, que é a Emissora Brasileira de Comunicação do governo federal, deve distribuir. Assim, né? Eles vão lá, veem um banco de dados dos conteúdos audiovisuais e solicitam para a programação. Mas, depois, passado esse primeiro ano, daí a gente vai ter um movimento de oferecer também a outras plataformas, né, de streaming ou TVs também. Por exemplo, a gente fez uma série anterior chamada Super Família, que era uma série infantil. Ela passou na TV Cultura e TV Brasil por um ano. Depois, a Canal Futura se interessou e a Globoplay também adquiriu o conteúdo. Então, quem quiser assistir essa série pode ver hoje no Globoplay. E daí também a gente teve exibição em festivais, de alguns episódios. E como tem acessibilidade também, volta e meia a gente exibe institutos para deficientes visuais ou alguma questão nesse sentido. E daí, mas no caso do Dramaturgias, eu queria muito que fosse exibido em escolas de teatro, assim. Mas a gente encara uma certa resistência também em escolas de teatro. Eles geralmente veem o pessoal do audiovisual do cinema com um certo preconceito, como se fosse algo muito comercial ou algo muito capitalista, não sei, né? E daí, então, eu sinto uma barreira, assim, quando eu tento me aproximar de professores de artes cênicas, de tentar integrar mais os estudos, ou até uma disciplina de história do cinema, ou interpretação para cinema e TV e tal. Existe uma certa barreira que eles acham que não é algo interessante para a formação do ator na faculdade e tal.
Mas aí eu vou insistir, lógico, né? Os cursos que forem abertos, a gente poder passar a série. Nem todo curso, por exemplo, tem uma disciplina de história do teatro brasileiro ou de literatura dramática brasileira. Eu fui percebendo isso também, tendo esses contatos também. Então, tem isso. E de atuação para a câmera, né? Eles podem falar que também. Acho que praticamente nenhum no Brasil tem de formação de atores, né? Então, só cursos específicos, tal. Então a série também tinha um pouco desse objetivo também de servir como estímulo para que novas pessoas conheçam, né? Daí, pensando agora no começo da sua pergunta, a questão da montagem, até agradecer o João Vitor Moreno, que estava aqui, foi embora já, que é o montador, que ele me ajudou muito a dar essa unidade entre os depoimentos, né, e as cenas. Geralmente, quando eu ia fazer a escolha das cenas, eu pensava assim, bom, tem a cena de introdução do universo dramático, geralmente a primeira cena da peça entrou, que era o comecinho, e a cena final também sempre bem que entrou assim também na escolha. Então das 12 já tinha 2 já. Difícil eram as outras 10, né, escolher. E daí, lógico, daí tinha os highlights dramáticos também, né? Então, e também tinha uma questão de divisão de personagens. Então, como eu sabia basicamente que ia ter entre 3 e 4 atores por episódio, assim, eu ia tentando escolher cenas, né, junto com a Roberta ali, que tivessem também mostrando a movimentação dramática das personagens. Então, por exemplo, tem a cena que a Rosa decide que ela vai passar a noite no hotel com o Bonitão. Depois tem ela conversando com o Bonitão, dizendo que não vai saber o que fazer da vida. Então, o personagem está meio que se movimentando. E imaginei que para o público que não tivesse visto a peça inteira, ter mais ou menos essa síntese e ajudar na compreensão, né? Então foi um pouco assim, mas lógico que é uma síntese, né? Não vale como substituição da peça na íntegra e tal. É como se fosse uma espécie de convite, uma forma de tentar seduzir para o público interagir com esse teatro brasileiro. Mas agora, o ponto que você falou, eu também não sei como que vai ser a reação dessas novas gerações, assim. O que eu sinto que, por exemplo, quando eu sinto que eles estão bem na cena, é quando eles têm uma qualidade de presença ali com a gente, de concentração, de observação, de acesso ao seu mundo interno e tal. E esse mundo interno deles vai ser rico se eles estiverem também sempre continuamente lendo, se abastecendo de outras produções culturais, não só do teatro também e tal. Então, um bom autor para mim é alguém que é povoado por muitas coisas, experiências pessoais, mas coisas que ele estudou, e que também tem essa capacidade de se entregar ali totalmente no momento que a gente está fazendo a cena, né? E daí, como o público vai interagir com esses textos clássicos, não sei também, porque tem um certo preconceito hoje em dia em relação ao que é da tradição, ou que foi canonizado por uma certa crítica e tal, né? Mas eu acho que muita gente também vai gostar também. A gente teve um feedback nas redes sociais já dos episódios que estrearam. Muita gente, puxa, que legal resgatar essas peças clássicas, porque isso tinha antigamente e tal, né? E não tem mais tal. Então acho que muita gente vai vir atrás sim, também, sim, e vai gostar de ver, né? E que esses textos sejam remontados também, né? Que é tomara, né? Porque são muitos textos bons, né? E que a gente nunca mais vê encenado, né? Também é uma espécie de estímulo a isso também, né? Que quando a gente, por exemplo, você vai para a Inglaterra, eles estão montando Shakespeare o tempo todo. E aqui no Brasil a gente não monta com certa frequência. Plínio Marcos, Nelson Rodrigues, Guarnieri. Tem os direitos autorais, é uma questão, lógico. E as peças que a gente faz com pouco recurso, né? A Chinchila também tem isso, né? Mas também não é tão impossível, assim, dá para tentar negociar. Tá? Mas é isso, obrigado pelo seu feedback, pela sua... Né? Legal. Acho que você tem uma pergunta atrás, né? Quer fazer no microfone? Olá, ótima tarde. Em primeiro lugar, eu sou Herbert Blaise, eu estudo teatro na Funcart. Então, eu queria parabenizar todos os atores, Grota, também pelo projeto, todo mundo que fez. E, em primeiro lugar, me impressionou muito a diferença de cada... É filmado para cinema, é filmado como cinema, mas ter o teatro ali cru, ter o teatro com cenário, ter o teatro... Daí, de repente, é com figurino, é como se fosse realmente uma cena. E aí, a última, que foi... eles não usam black tie, eu acho que era, da outra vez. Que tinha mais ou menos tudo, mas ainda não era como se fosse um filme. Então, cada um é uma experiência diferente. Isso foi muito, muito rico para mim, eu achei isso muito legal. E a minha pergunta era, você acha, assim, a gente teve muitas produções, mais filmes, assim, para mim o cinema nacional é muito bem, sabe, é muito bem reconhecido, tem muitas produções, mas as séries, eu fico muito pensando nisso, que as séries, a gente tem muitas séries bem nichadas, parece que é tudo Rio-São Paulo, basicamente, até onde chega pra gente como espectador, né? E aí agora, filmes até tem um pouco do Rio Grande do Sul, pelo menos até onde chega pra gente,
E agora tem séries paranaenses, inclusive tem Curitibanas, que foi para a EXN, que é Contra a Capa, teve de lá. E aí agora aqui uma série londrinense. E eu queria saber de você um pouquinho como isso. As dificuldades de produzir essa peça, a dificuldade de você entrar nesse mercado e ampliar um pouquinho mais e fazer que ele chegue nas pessoas mesmo. Você acha que está mudando? Que existe mais, está mais fácil de produzir, de captar esse recurso? Ou a dificuldade ainda está grande de chegar nesse ponto de ser ouvido aonde geralmente é aquele específico, Globo, ou grandes canais, ou grandes produções, ou grandes orçamentos para você conseguir chegar e poder fazer um trabalho legal, um trabalho que vai atingir, um trabalho que vai ser sucesso na proposta dele? Bom, eu acho que a gente está conseguindo dar mais visibilidade para as produções que não são só do eixo Rio-São Paulo. Lógico que daí, acho que boa parte do público ainda assiste aquilo que está nas grandes plataformas de streaming, né? Tipo Netflix, Amazon, HBO, talvez, e Globoplay também, né? Mas tem outras plataformas alternativas, independentes também, né? E acho que quase toda emissora de TV hoje está tentando ter um espaço virtual, porque sabe que às vezes é difícil o público estar em casa. Agora a nossa série passa terça-feira às 23 horas. Mas imagino que boa parte das pessoas que vai assistir viu em outro horário, ou viu de outra maneira, tal, né? Se algum dia for para algum streaming e tal. Então, a forma de assistir ao conteúdo visual mudou muito também. Então, isso possibilita que muita gente tenha acesso e daí a gente aqui em Londrina produzindo séries começou em 2016. E eu comecei, meu primeiro set foi em 96. Então demorou 20 anos para estar num set com uma série, né? A série que a Roberta dirigiu, Brincando com a Ciência, eu era roteirista. Mas depois desses 20 anos fazendo, né, cinema tal, e audiovisual e consegui fazer a série, de 16 para cá, essa acho que é a nossa quarta ou quinta série, o Dramaturgias, né? Então começou a ficar mais frequente produzir séries. A gente tem aumentado o número de profissionais aqui em Londrina e região. A gente luta contra uma questão complexa que é não ter um curso que forma profissionais para cinema e TV. Então as pessoas trabalham com a gente, igual a Roberta falou que a série formou muita gente, né? Muita gente teve o primeiro set na vida no Dramaturgias, né? A Daira, né, Daira? Há um ano começou com a gente, na maquiagem. O Gelson também, né, Gelson? Tinha já quase 30 anos de teatro, né? E começou com o cinema no Dramaturgias. Mas a Roberto e o Peraro, que é meu sócio da produtora, a gente abraça quem está afim realmente de se dedicar àquilo ali, assim. Então, geralmente, a gente olha mais para essa questão da pessoa que está interessada mesmo, né, e ver se ela está se dedicando. Não tanto essa questão de ter um currículo gigante e tal. Mas a gente mesclou também equipes aqui no Dramaturgias, que foi uma coisa legal para todo mundo ter essa experiência. Então, vieram fotógrafos de São Paulo, Rio, Minas, diretores de arte também, sabe? Elenco também, igual a Luli contracenou, né, com a Esther Góes, que tem 60 anos de teatro, mais tal, talvez. Então, tem coisas muito legais. Porque eu acredito que Londrina tem muito talento em todas as áreas. De atuação, acho que é o número mais evidente. Assim, a gente tem muito ator bom na cidade. Mas esses atores têm pouca experiência de set, assim. São raros, né? Igual o Den teve com a gente 19 do Dramática, e depois, agora, de 4, 5 anos, voltou. É complicado, assim. O ideal seria que eles tivessem mais frequência com o set, para que o know-how sobre como atuar diante da câmera, no estúdio, vai ficando uma coisa cada vez mais sólida, assim, né? Porque você vai dominando o seu ofício a partir dessa constância, assim, isso é muito importante, né? Então, a gente está caminhando para uma evolução. Em relação à visibilidade, a gente teve um feedback já legal da TV Brasil, mas eu imagino que quando potencializar para um meio virtual, assim, que as pessoas possam acessar quando quiserem, daí vai aumentar mais, assim, essa relação ao Dramaturgias específico, né? Mas eu acho que está vendo muito bom. Para o audiovisual local, vai ser 24 o ano de maior quantidade de produções da história. Então, quem for ator aqui e tal, tem grande chance de atuar pela primeira vez ou não, porque acho que vai produzir cerca de 15 a 20 curtas na cidade, uns 3, 4 longas, 2, 3 séries, que eu sei assim mais ou menos que foi aprovado já em editais da Paulo Gustavo, ainda vai ter o Aldir Blanc e tal. Então, é um ano de muita produção, né? Mas é isso, a gente está lutando para que as pessoas possam também viver desse ofício também, que é muito complicado. A minha produtora aqui no Alpes, a produtora da Roberta, Filmes Aqui, a gente não faz publicidade. A gente só faz cinema e TV, que é algo mais complexo também. Nem toda produtora, né, consegue viver só de cinema e TV. Assim. O mais comum é elas fazerem publicidade também. Mas daí eu acho que com esse boom agora que teve, muita gente vai conseguir também começar a se dedicar mais a produções de cinema e TV e vai aumentar, vai melhorar a qualidade dos projetos de Londrina, né? Acho que estamos num caminho bom.
Bom, pessoal, então acho que é isso, né, de bate-papo, né? Queria agradecer muito a presença de vocês aqui, a presença desse elenco maravilhoso, fazer já o convite para a sessão da semana que vem. Eu sei que é Páscoa, não sei quem vai viajar, mas dia 30 a gente vai ter Arena contra Tiradentes, que tem o Johnny, né? Tá muito legal, né? Você faz um vilão também novamente, né? Né? Oi? Alguns, ele faz 6, 7 personagens, olha só, no episódio. A gente tem 2 pedidos Uma Noite Suja, que também, quando o Gelson fez a primeira parceria com a gente, foi muito legal, do Plínio Marcos. Depois a gente tem O Rei da Vela, texto clássico do Oswald de Andrade, que foi escrito em 33, ensinado em 67, com entrevista, com um depoimento especial do Zé Celso, que a gente gravou com ele em 22, né, vai ser muito legal. E finaliza com um texto da única dramaturga que está viva, da dramaturgia Maria Adelaide Amaral, que escreve para a TV há muito tempo, fez A Muralha, Os Maias, um monte de novela e tal. Ela escreveu De Braços Abertos, uma peça que Irene Havashi ficou em cartaz por 4 anos e tal. A gente gravou também, então vai ser o último episódio a ser exibido. Queria fazer também os convites para alguns eventos próximos. Na quarta-feira, dia 27, a gente vai ter nosso cineclube Sessão Quinópolis do Sesc Cadeião, e essa moça aqui vai fazer um potinho de iogurte, que é a animação Chorumelas, tá? A partir das 7 da noite vai ter então a estreia do Chorumelas, animação dirigida pela Raquel Deliberador, né? Xixila vai estar lá para fazer dublagem ao vivo, né? Você atuou nesse também, Nuri? Não. Mas vai passar o Prédio do Mundo também, que você atuou, né? Também. Então, Prédio do Mundo e Chorumelas. Daí o Felipe está em cartaz com uma peça, né? Quer fazer sua propaganda aqui? Daqui a pouco, né? Vocês dois, né? Às 8 horas na ML, a peça, né? Último dia, última chance, vai ser agora, daqui a pouco, 8 horas, no Espaço AML. A série conta sobre a história do Dr. Gabriel. A série não, perdão. Série. A peça de teatro, né, outra coisa, conta sobre a história do Dr. Gabriel, que foi uma personalidade muito importante aqui em Londrina. E também, dentre outras que conta na peça, então, exato. Eu interpreto o Dr. Clímaco, que é uma personalidade muito importante, além da saúde, foi político, também teve um dos primeiros jornais de Londrina, enfim. É uma peça local, fala sobre Londrina, muito, muito massa, assim. Além da arte em si, a história é muito importante e bacana de se assistir. É só atravessar a rua aqui, quem quiser. No Pix, já falamos os valores, R$30 no Pix tranquilo, ou de outras formas a gente dá um jeito, tá? Tem cadeira sobrando ainda. Legal. Dia 6 de abril vai ter um show aí que vai, né, abalar Londrina, não é? Um sábado? Eu tô lembrando. Dia 6 de abril, lá no Plaza Eventos, vai ter um show do Rodrigo Ogi. Rodrigo Ogi é muito referência no rap nacional, principalmente na cena underground. E eu tive a oportunidade de receber um convite para abrir o show. E estamos até reformatando o show para fazer uma coisa muito louca, porque o Rodrigo Ogi é muito louco. Então, estão todos convidados. Está R$35. Quem se interessar, pode mandar mensagem para mim, que eu mando o link para adquirir o ingresso, lá no Plaza Eventos. Deixa eu falar então também. Não, só para avisar que nós estamos abrindo uma escola de teatro aqui no Vila Rica para dar continuidade, né? Porque tínhamos uma escola aqui que acabou fechando e estamos aí tentando dar início. Então, se alguém tiver interesse ou souber de alguém, né? Turmas infantis, adolescente e adulto, para iniciantes e também para quem quiser aprofundar, dar continuidade, né? E futuramente a gente também quer trazer as aulas de interpretação para audiovisual e outras abordagens. Então, é isso aí. Vocês têm algum recado também? Tá. Ô, louco! Para o público infantil, nós temos a peça Por um X, todos os domingos de abril, no Aurora Shopping, às 3 horas da tarde. Então, vem conferir com a gente também essa programação. Vem ver eu fazendo outra coisa daí. Mas o Pedro José está no Las Prenhadas, né, que é o filme que a gente fez com a Argentina, vai estrear agora no circuito mesmo em maio agora. Em maio, a Quinópolis faz 20 anos, a gente vai entrar em cartaz, olha só, você vai estar em cartaz com a gente, né? Vai ser intenso. E daí também, quinta-feira que vem, para quem curte Wim Wenders, vai estrear aqui no Vila Rica Dias Perfeitos, fica a dica também, novo filme do Wim Wenders, diretor do Paris, Texas. Então, pessoal, é isso, muito obrigado pela presença, até sábado que vem, valeu, parabéns aos atores.